Não é tanto que se diz que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz. Ademais, a tua pode não ser a verdade real, senão um reflexo dela. Mesmo que o fosse, não estás autorizado a esgrimi-la com finalidades perturbadoras. Antes de assumires a postura de quem corrige e ensina com a verdade, coloca-te no lugar do outro, aquele quem te irás dirigir, e a consciência te apontará o rumo a seguir e a melhor maneira de te expressares. Joana de Anjos, do livro Vida Feliz. Prezado companheiro querido, aqui estamos sua fé. A gente estuda, melhorar o passado. Acho que o Senhor Jesus Cristo, Pai de nossa bondade e justiça, esse momento aqui reunidos em teu santo nome, Senhor Jesus. Eu quero pedir para que tu abençoe a todos os do grupo que aqui se encontram, todos os irmãos, aqueles que não puderam chegar. Neste mim. Pedimos, Senhor, que nossos mentores, Senhor, os possam estar. Oi, sou Roberto. Lá, Vamos lá, graças a Deus. Bom, a Elisa deve estar com dificuldade de entrar, né? Ela não avisou nada, certeza. Não veria. E a Consuelo também entrou e saiu. Também deve estar com dificuldade, né? Está todo mundo me ouvindo bem, né? eu estou te ouvindo bem. Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo. Hoje é o livro Libertação. Nós estamos no capítulo 5, né? Capítulo 5. Caramba! Capítulo grande é esse? 5 operações seletivas, o nome do capítulo, mas não estou achando o capítulo. Achei. Na página 69 do livro velho. Exatamente. O livro novo, eu não sei qual é no livro novo. Esse aqui é 69 no livro velho. Tá? Nós estamos no parágrafo, já no final, falando nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Certo? Você quer que eu leia? Só uma pergunta, dona Lúcia, a senhora achou? A página 72 do novo. 7.2 no novo. Nesse ponto, o orador fez pausa, reparei as circunstâncias. Isso. Tudo bem? Dona Lúcia, achou? Está sem som. Bom. Ah, tá. Hoje não é libertação? Eu estou sem o livro, eu não tenho o livro. Ah, tá, vai só ouvir. Eu vou assistir porque está chovendo, eu não pude ir no centro, aí então eu não quero perder um estudo. Tá bom. Normalmente, segunda-feira, eu vou ao Caminho do Senhor. Uhum. Bom. Pronto, vamos lá. A Consuelo não está conseguindo ficar também. Então vamos lá, senhor Roberto. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes.
Deixa eu só dar um. Eles chegaram ao local da reunião, chegaram lá os, entre aspas, magistrados, né, os juízes, fizeram lá um discurso meio doloroso, né? Um discurso muito forte, né, em relação àqueles que estavam ali, né? Ninguém estava ali por um acaso, ali ninguém era, né, ninguém era, assim como é que se fala, vítima, nada disso. Eles conversaram o discurso, nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Essa casa não pune, nem recompensa. Nossa, os caras são firmes, né? Bom, aí ele acaba de fazer o discurso. Esse discurso é o seguinte: é um método deles de amedrontar as pessoas, né? Eles lá, através do magnetismo que eles utilizam, né? Eles usam essas palavras muito fortes em cima dos espíritos, que também, por muitos serem devedores, né? Entram no clima, né? Entra mesmo, como fala aí na gíria, na pilha, né? E se apavoram, porque o que eles falam nada mais, nada é que é a verdade. Né? E a verdade tem hora que machuca muito, né? Bom, aí acabou o discurso, começa agora. Senhor Roberto. Nesse ponto, o orador está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tô. A Elisa chegou. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Elisa vai ler? Peraí, ainda estou abrindo aqui. Estava brigando com a internet, gente. É o que eu falei. Mas a culpada é a Aninha. A Aninha é a culpada, para você ficar na boa, tá? Viu como eu te protejo? E coitada da Aninha, deve ter uma raiva de mim. Tadinha. Beijinho enorme. Boa noite para vocês. Boa noite. Se o Roberto não ia operar hoje? Mas não deu, não. Eu tive uma isquemia transitória na sexta-feira e o anestesista foi melhor. Chapa. A opinião do urologista. Vamos lá. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes um angustioso temor. Isso é uma técnica, tá? E também é usada contra nós, tá? Os nossos amigos aí, né, não estão muito... Né, os nossos inimigos espirituais, né, começam a buzinar no nosso ouvido, né, nossa mente, coisas negativas, coisas que eles sabem muitas coisas de nós e atacam esses pontos aí. A gente vê isso constantemente em muitas pregações, né, por aí, né? Está no livro dos médiuns, no capítulo Natureza das Comunicações, precisamente no 136, eu acho que também no 137, ele alude sobre as questões da seguinte forma: as comunicações sérias, né? No 136, puxa a gente para cima. Aí na 137, onde é que eu anotei? Aqui, libertação. Eu anotei aqui o 137, página 70, que a gente está estudando. Isso aqui, estamos estudando lá para o outro centro, eu lembrei disso. Eles puxam a gente para baixo. Então é amedrontar, é hipnotizar as criaturas. Faça a ideia isso do lado de lá, o Roberto falou aí, em algumas criaturas aí seja em que reunião for, espírita ou espiritualista, nas igrejas, etc e tal, aí o diabo, que é isso, que é aquilo.
e lançam ideias puxando as pessoas para baixo. E nós sabemos que quando há sintonia, né, para levar as pessoas a esse quadro aqui, o quadro anterior, né, que é o pessoal do outro lado da vida, nos deixa numa situação muito para baixo. Os casos desses distúrbios, às vezes, né, de variados matizes aí que começam com a esquizofrenia e vai embora. Aí as fenias, né, os esquizofrênicos, de todos os matizes aí, que existem vários nomes para isso, para aquilo, etc. e tal. É o que alguns irmãos usam, né? O temor a Deus, né? O amor a Deus, né? Muito utilizado, né? Quer dizer, entre encarnados também. A fé falciforme, né? Porque se ele tem a fé sólida, firme, o realismo lá do Evangelho, né? Na areia, a casa ou na rocha. A pessoa que faz casa na rocha, mas não tem uma fé solidificada. Aí qualquer abalo, tem tudo abaixo. Simbolicamente, né? Mas a gente, na nossa fragilidade, ainda. Beleza? Estou aqui. Interrompi, no entanto, as observações acuradas a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. Elisa, você pulou aí, pulou não? Pulou sim. Ah, é porque o livro, perdão, o livro fechou. É a Aninha. Enquanto eu estava ajeitando. Gente, Meu Deus. boa noite, Consuelo. Finalmente ficou, né? Tá, pronto, acertei. É porque enquanto eu estava ajeitando o celular, o livro, pronto, fechou. Boa noite, gente. Consegui. Tá. A chuva deixou você chegar, né? Aqui não está chovendo, não. Aqui choveu Aqui está chovendo. os Não, pingos polpados do céu. Não, está limpinho, está azulzinho aqui. Ah. Pronto, agora acertei a página. Prolongando seu intervalo, enderecei com um olhar silenciosa de interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade às leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. A técnica é firme, é a verdade contundente, né? A pessoa já está com remorso, com aquele sentimento de culpa, mesmo que não esteja com remorso, sentimento de culpa enorme, né? É fácil o domínio, né? Fora as leis magnéticas, que também falam aqui, né? Que eles conhecem muito bem. É pelo fato de se procurar um tempo, uma casa, né, de prece, de orações, já o palestrante lá, o falante, já sabe que nós estamos lá porque nós estamos precisando ouvir alguma coisa, estamos em busca de alguma coisa. Você terminou, Roberto? Tá. Já terminei. Aqui, ele fala na questão da hipnose, né? A gente, às vezes, o nosso exato, porque a maioria aqui do pessoal tem culpa no cartório. Aí, qual é o tônus da radiação que essas criaturas emitem, que vai transitar no campo áurico, né? Que é a energia magnética que a gente... E fica fácil de identificar. Então, eles têm lá eu vou usar o nome, porque eu não sei o nome do aparelhinho, eu vou falar BIP. E eles conseguem identificar, né, a natureza da... Por falta de palavras, natureza da falta não seria o termo exato, mas o gênero de vida que a criatura levou e deixando, né, um rastro. E ela já culpada, como você acabou de dizer, mediante o remorso, porque desencarnou, talvez não tenha tido conhecimento,
né, espiritualista, não deu ênfase, aí, quando se depara numa situação dessa aqui, está totalmente fragilizado e com medo quando vê essa situação. É o que vai ver mais para frente aí, algumas questões. Né? Aí. Vamos lá, Elito. Vamos lá. Não vale acusar a idilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quando o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Os frutos não fogem, né? Leva o DNA da árvore, os cromossomos, tudo mais. Então é interessante essa palavra edilidade, eu fiquei curioso. Edil é o vereador, hoje nosso, é um edil. Mas nos tempos de Roma, antiga, tá? O edil era uma pessoa que tomava conta, observava se todos estavam seguindo as leis, né? Era tipo assim um policial, né? Se alguém tivesse não seguisse, que ajudava também, né? O papel de um vereador, só que um vereador policial, digamos assim. E quem fugisse das leis, realmente eles eram entregues, né? Lá ao, eu acho que era a guarda pretoriana, não, a guarda pretoriana protegia o rei, né? O César. Mas tinha uma outra guarda lá que eles eram entregues. Quer dizer, ele está falando aqui, não vale acusar a edilidade desta colônia. Ou seja, eles trabalham, eles fazem as leis da colônia e eles policiam a colônia também, né? E ele vai falar aqui no próximo parágrafo como eles fazem esse policiamento. É isso? O fruto não foge, né, às propriedades da árvore. Maçã é maçã, laranja é laranja, né, abacaxi é abacaxi, e aí vai por diante, né? Então, o que nós fizemos são os nossos frutos, as nossas ações, nossos atos, nossos pensamentos, e aí por diante. E não fogem da gente, e nós não conseguimos fugir deles. Elisa? Sim. Amaldiçoados sejam, pelo governo do mundo, quem nos desrespeite as deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Aí. É aí que está, por onde eles nos policiam, né? Vamos colocar também nesse rolo aí, porque, né, os arquivos mentais. Daqui a pouco vai vir a tal maquininha que o Jorge falou que tem aí, porque eles vão fazer, né? Por isso que se chama operações seletivas, esse capítulo 5, tá? Eles vão mostrar 3 operações que vão ser realizadas aqui. Muito interessantes. Vamos lá? Sinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade? Será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão um rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzido pelos próprios ídolos que adorastes? Olha, esse pegou pesado, né? É. Próprios ídolos que adoraste. Eu vou falar aqui, eu não gosto de falar de política, mas isso foi uma palestra do Rossando, no Rio Grande do Sul. O Rossando foi valente, porque ele falou lá no Rio Grande do Sul. Né? Ele, em 2018, ele deu uma palestra, e ele falando sobre vários casos, falou, vou contar um caos aqui sobre 2 gaúchos, o João e o Pedro. São palavras do Rossando. Os 2 nasceram praticamente, né, próximos um ao outro, juntos, etc. Cresceram juntos, foram espíritas, foram evangelizados na mesma casa espírita, cresceram juntos, jovens andaram juntos, passearam juntos, né? Até que chega cada um, lógico, um vai trabalhar, o outro vai casar, e aconteceu que o o Pedro foi para os Estados Unidos a trabalho, João ficou por aqui, mas toda hora os 2 estavam no telefone, férias se encontravam, aquela amizade tremenda, apesar
de um torcer pelo Internacional e o outro pelo Grêmio. Quer dizer, mas tudo vivia perfeitamente bem. Era tão amigo que, quando a mãe do João desencarnou, o Pedro, na mesma hora, pediu licença à empresa que trabalhava nos Estados Unidos, pegou um avião, veio visitar um amigo. Essa amizade perdurou por mais de 50 anos, até que um dia vieram as eleições no Brasil. Pedro torcia por um do candidato, João pelo outro. Era o Bolsonaro e Haddad, né? Não sei quem é quem, não me interessa. E ali acabou a amizade. Acabou a amizade. E o Rossano fala, acabou a amizade porque, naquele momento, eles esqueceram de tudo que aprenderam na doutrina espírita, os dois, e fizeram de ídolo um homem, 2 homens. Levantou a bandeira 2 homens. Esqueceram que, como espíritas, a bandeira que nós temos que levantar é a do Cristo, não é a dos homens. Entendeu? Os próprios ídolos aí, nós temos, infelizmente, essa mania de levantar bandeiras para os homens. Hoje a gente vê o tal do influencer, 1 milhão de seguidores. Idolatria. Né? E a gente vai vendo tanta coisa hoje que é, né, infelizmente, entra nesse campo de idolatria. É um cara que adora o carro novo, o outro que cria cavalo de raça e dá mais valor ao cavalo que a família. Esse campo da idolatria está muito grande hoje. Né? E está falando aqui, não veste aqui conduzidos pelos ídolos que adoraste. É o que tem muito a ver com o que o Rossano falou. Principalmente nós espíritas. A bandeira nossa tem que ser a do Cristo, e não a bandeira do mundo. Tá? Nós estamos aí... Vou contar N exemplos sobre a idolatria. E isso é muito sério. É o primeiro mandamento lá recebido pelo Moisés, né, das tábuas da lei. Talvez por ser o primeiro mandamento, é o mais importante. Alguém quer falar? Eu gostaria até de enriquecer. No livro, acho que é Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, ele cita um caso de 2 amigos também, mas esses amigos não é questão de idolatria, mas o espírita, cortando a história, o espírita nunca disse para o amigo que ele era espírita, e o amigo não tinha, lá está escrito que não, propriamente dito, não tinha, se eu não me engano, uma religião. Então o espírita desencarnou. E o outro que ficou encarnado, ele considerava como amigo. Vice-versa. Então, do outro lado da vida, o espírita começou a ver as coisas, segundo o Humberto, as coisas diferenciadas. Então, esse encarnado, ou perdão, o que ficou encarnado, na verdade, ele não era o amigo do espírita. E nem tampouco o espírita era amigo. Porque o espírita, ele foi advogado. Então, ele tinha o dom da oratória e tudo mais, essas coisas. E ele enxergou que ele não foi amigo do de lá para cá, do daqui para lá. E essa mensagem ele enviou. Né? Então, fica até uma observação para nós. Ele é bem considerável, com muitas substâncias, para nossas reflexões. Da seguinte forma, nós espíritos, a gente tem que ter o discernimento, mesmo em falar para aquelas pessoas do nosso convívio, né, da nossa religião. Se o outro aceitar ou não aceitar, aí cai por terra, quebra essa narrativa que o Humberto de Campos trouxe entre nós. Então, a vida segue.
Então, esse é um dos elementos que nos leva a essa situação aqui, né? Se eu não me engano, acho que é isso aqui: amaldiçoado seja pelo governo do mundo, quem nos desrespeita às deliberações, não é aí que nós paramos? Baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Foi estudado mais atrás, foi até você, a Fran, quem comentou, a respeito, né, dos nossos atos que favorecem muito, mais ou menos isso, favorecem muito aos jogadores determinado tipo de atitudes nossas. E a gente vai querer, digamos assim, não, mas eu não fiz isso. Ué, não fez? Está aqui. E é aí que eles vão pegar, né, por esse prisma e nos induzir. Porque eles vão nos qualificar, vou finalizar agora, como uma espécie animal. Né? Mais abaixo ele vai delinear isso, que eu não vou dar o spoiler, né, a respeito. E vai falar também isso a gente pode falar, do avarento, em relação, mas eu não vou falar o nível intelectual, né? Vai ter daqui a pouco o negócio do avarento, vai ter tudo isso. Então, quem é o ídolo do avarento? O dinheiro. Não é isso? Quem é o ídolo do alcoólatra? A bebida. Quem é o ídolo do fumante? Tabaco. Quem é o ídolo... Hein? Tabaco. Do glutão. Comida. Ah, o glutão não tem ídolo, não. Que é isso? Vamos por satisfação, pessoal. Olha só, futebol. Futebol. A gente vê pessoas se matando em porta de estádio, de time de futebol, né? Discussões feias. A gente está vendo tanta coisa aí hoje, né? Tanta briga, morte, tiro. É o ídolo. São os ídolos. Aquilo que nós elegemos. É tanta coisa que a gente poderia ficar aqui, ó. Né? Alguém mais quer falar? Vamos embora. Vamos largar nossos ídolos. Vamos largar nossos ídolos. Vamos embora. Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Rúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas, vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. E por que não dizer, ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Eu, André Luiz, também se lembrou dos seus ídolos. Né? É para nós mesmo, né? Isso é para nós. O que eu achei legal aqui é assim, espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, que lastimaram, né, as oportunidades. A gente vê tipo novela mexicana, né, a pessoa fazendo mal e satisfeita com aquilo, feliz com aquilo, só clamando, né? É novela, mas tem um pouco de realidade naquilo. E depois, quando a ficha cai, quando ele fala lá atrás, no início o magistrado fala, no início do discurso da semana passada, ele fala assim: a morte é caminho para a justiça. É muito profundo e correto. Desencarnou, dá de cara com a consciência, nós sabemos disso, aquele filminho famoso. Ali começa. Porque nós, né, a nossa consciência, nós nos colocamos o quê? À disposição da justiça, querendo ou não. Pelo que nós fizemos, nós vamos nos colocar cara a cara conosco mesmo e à disposição da justiça.
E é que a maioria desses irmãos aí, que de repente nós também já passamos por lá, né? Como disse o Google, somos nós em outras épocas, né? Vamos lá? E Fala. isso aí é porque nós, né, frequentamos o centro espírita e tal, porque se não fosse o centro espírita, se tivéssemos frequentando outra ideologia religiosa, talvez estivéssemos nos ajoelhando também. É isso aí. Estaremos por aí mesmo, né? Na porta do Maracanã brigando. Por aí afora. Nós estamos dando algumas, né? É tanta coisa, né? Que a gente poderia estar errando, continuando a errar, né? Que, como você falou aí, a doutrina está nos ajudando a nos libertar disso, né? Conheceis a verdade e É ela nos verdade. libertará. Hã? Eu ia completar a frase. Entendeu? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Libertar de quê? De tudo isso. Todas essas imperfeições, essas impurezas, esses vícios. É muita coisa. E somente isso. É verdade. Porque com a verdade, nós vamos para aquela questão 919. Nós vamos começar a nos pesquisar o autoconhecimento. Começar, né? De nós mesmos, né? Extrair de nós mesmos. Poxa, eu conheço isso, estou fazendo assim. E começa. A tal da reforma íntima começa toda aí. Posse da verdade, análise e correção. Fala. Aproveitando a deixa, o Paulo, né, nos recomenda, chamando a atenção aí, nós estamos cercados por testemunhas. Bem, são poucos que têm essa lucidez, essa consciência. São poucos realmente. Se fala, mas entra aqui, sai por aqui, em regra geral, porque a gente entra na rotina da vida e vamos para a labuta, né, diária. Esquecemos. Então, os nossos atos, eu vou usar a palavra que não é coerente com a lei, vou citar assim, para não criar, vamos dizer assim, suscetibilidade de quem quer que seja, né? Então, a palavra que a gente poderia, essas imperfeições, né, que é observada por essas entidades, essas imperfeições vão para os nossos registros também. Você acabou de falar do filminho que vai passar nas questões do óbito. Né? Então, olha só, como eu vou usar a palavra, essa tem que ser, para nós ainda, espíritos atrasados. Na terceira classificação. Quando vem um problema, a gente, para lutar contra eles, os problemas que está em nós, como é difícil. Não sei se foi na sexta-feira que falou do problema do hábito, a questão do hábito. Se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira, que é do estudo do Paulo. E o hábito, isso não é assim. Leva muito tempo. Falou-se da questão, se eu não me engano, da 913 também, que é a questão, eu acho que é aí, do orgulho, do egoísmo, que é o difícil dele, a gente desenraizar-se dele, segundo os espíritos, a nos libertar. E como a gente fica aí, chega no momento né, além do filminho passar, nós somos atraídos para esse ambiente. E quem é que deu o fermento para que essas entidades nos levassem a essa triste situação, vamos assim, usar a palavra de isolamento? Nós vamos ficar presos. Nós mesmos. Somos nós o culpado. Essa questão está na pergunta 685, né? Que forma o caráter. Forma a ação do caráter. Pensamento,
ações que se tornam hábitos e formam o caráter. Vê como o negócio é... Né? Então tem que começar no pensamento, partir para as ações, criar novos hábitos, formação de caráter. É isso aí, é difícil isso. É difícil, muito difícil. Tem muita coisa que está enraizada de uma tal forma na gente, que são muitos milênios. E algumas pessoas... Fran, desculpem. Fala assim, e algumas pessoas acham que determinado tipo de problemas, às vezes até obsessivos, muitas pessoas acham, eu acho, hoje eu entendo assim, eu já pensei dessa forma. Eu pensei dessa forma, o que eu vou falar. Hoje não, hoje eu mudei completamente, porque à medida que a gente vamos estudando, vou frequentar as casas, o terreiro umbandista me ajudou muito, porque eu fui obrigado a estudar para levar informação séria, e o Centro Rita de Cássia, que a gente está estudando também o livro dos médicos. Então, muitas pessoas acham que um problema obsessivo será, flash, é ruim, hein? É ruim. Você pode, no diálogo, lá, auxiliar aqueles que já estão preparados, já em condições. Mas e aqueles que têm um conhecimento mais aprofundado, que é difícil? Então, eles ficam alheio. Eles não atuam assim diretamente, eles mandam, vamos dizer assim, o peão da obra, vamos dizer assim. Tá? Porque nesse livro aqui, mais à frente, ele vai comentar dos peões, não é os peões, são aqueles subordinados, mas com conhecimento de causa. É isso? É isso mesmo. Lá na frente fala sobre isso. Bom, Por vamos lá. isso, esses dias assim, pai 1 vem 2, pai 2 vem 3, e vai ficando assim, entendeu? Parece que a pessoa está sempre com um obsessor. E tem aqueles, né, Jorge, que diz que está tudo bem, que vai dar um refresco, depois ele volta, né, dá uma iludida que deixou e depois ele volta. Porque as pessoas não colaboram e a obsessão está muito relacionada com o nosso comportamento, do que nós fizemos e o que nós continuamos sendo, né? Se a gente começar a mostrar que mudou, que a coisa mudou, que tudo mudou, pode ser que a gente consiga realmente um refresco, mas a gente não consegue. A Elisa abriu um leque. Posso falar, ou estou atrapalhando no tempo? Pode falar? Fala. É rapidinho. Eu não me lembro qual é o livro do Chico, mas ele cita de uma senhora que à noite ela desprendeu, mas ela foi arrastada, foi levada por uma ambiência nas trevas, e estava dialogando lá com um espírito, mas era um espírito de mulher. E esse espírito queria atingir o chefe do marido. E aí ela no diálogo, mas porque o marido, acho que se tornou espírita, e ele se tornou uma pessoa mais bem moderada, mais equilibrada, disciplinada, e etc. e tal, e até no conluio, né, em casa, né, entre a intimidade, ele já não estava mais como antes, porque eles eram alimentados por espíritos desses para fazer lá, né? Bem, não estou jogando pedra não, pelo amor de Deus, nós estamos falando. Mas a essência da história aí, quando ela disse assim, ele está frequentando um grupo religioso, aí a entidade, vocês deverão lembrar, que eu não me lembro qual é o livro. O que? Religião? Você sabe que você está doida? Tira ele. E começou a induzi-la para hipnotizá-la, porque o alvo dela era deixar o marido desequilibrado para atuar em quem ele queria. Olha aí a questão, que você abriu o leque aí. Né? Eles atuam de um lado para fragilizar um outro e pegar o outro lado. Isso ocorre muito na família também. Atua no filho para prejudicar pai e mãe, enfim, vai por aí afora. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou atrasar, vou atrapalhar o estudo. Falar minha boca. Boca de arame. Vamos lá, Elisa. Exasperado, o julgador bradou colérico. Perdão?
quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada, onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Quando a pessoa faz mal a outra, que geralmente alguém fez algo a alguém e não houve perdão. Aí se torna o que é a vingança. Não é isso? Então, está pedindo perdão por quê? Então, por que quer misericórdia? E lá não tem. A misericórdia lá é só divina mesmo, que deixa um consertar o outro, um ajudar o outro. No fundo, um já está ajudando o outro, né? Infelizmente, por um caminho doloroso. Né? Vamos lá. Incidido toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confitor e gritou, lacrimosa: perdoai. Sabe o que processa? Não. É aquela, minha culpa, minha máxima culpa. A máxima culpa, aquela que bate no peito, assim, né? É. Tá, então vamos lá. Perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo, diante de nós falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassinato de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Persegue-me enquanto me demorei no corpo. Perseguiu-me enquanto demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafundei no charco de mim mesma. É só uma coisinha. Isso é tipo a igreja católica, a confissão. Idêntica. Só que se a gente vai na igreja católica, a gente quer passar o quê? O problema para o padre resolver. Não é ele o intermediário? Entre Deus e nós. E o padre bota lá 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria, tomar uma água benta, rezar tantos dias no horário das 6 horas, na hora do ângelo, certo, tal. Tipo assim, um castigozinho. E a gente se sente aliviado. Achando o quê? Estamos quites com a divindade. Tá? Uma das finalidades da confissão é essa, aliviar o fiel. Lógico que tem várias outras finalidades. Só que aqui é diferente, né? A pessoa realmente está precisando botar aquilo para fora. Como acontece, né, aqui nas igrejas. Né? Nós não temos um atendimento fraterno no Espiritismo. O que é o atendimento fraterno no Espiritismo? Nós temos necessidade de colocar o que está realmente, né, nos aborrecendo, né, nos deprimindo, nos angustiando, aflições, não é isso? Colocar para fora. E uma pessoa que está preparada para isso, geralmente, né, conversa, né, dá uma ajuda, um conselho. E nós pedimos também para ser mais assíduo nas palestras, mais fácil, mais frutificado, culto evangelho no lar, etc. Quer dizer,
Isso realmente é muito bom, de certa forma. Mas pode ser manipulado isso também, né? Infelizmente, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que eles estão aqui pela, entre aspas, verdade. Né? O que a justiça do homem não alcançou, eles se falam, se julgam justiceiros, por eles a justiça vai chegar. Então ela se expôs, ela está fragilizada, ela está sob o poder, o magnetismo deles. E vamos lá ver o que vai acontecer. De Vamos lá. repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre elas irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entorceu-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontaneamente para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Nós estudamos as propriedades do perispírito lá no Maria Vaz. A plasticidade é uma delas. Tá? O Kardec fala sobre isso no Obra Póstumas também. Tá? Então, sob influência magnética desse magistrado aí, né, o perispírito, como ela está também, como é que se fala aqui, ela foi persuadida, né? Profundamente influenciada. Ela, se achando isso, veja bem, tudo depende dela também. Ela aceitou isso. Tá? Começa a modificação perispiritual e pega essa forma aí. Tá? É uma coisa que lá o Kardec usa a palavra tangível. O perispírito é tangível, né? A essas modificações. É por isso que tem pessoas que desencarnam e aparecem na casa espírita passar uma mensagem. Essa pessoa, às vezes, era, digamos, não tinha um braço, era amputado. Lá no mundo espiritual, às vezes, já tem um braço normal, mas ele pede para aparecer para os videntes da casa, para ver que era ele mesmo, confirmar, como amputado. Né? Cada um tem suas características e consegue, estamos falando do lado do bem, né? Fazer para que traga assim, mais veracidade à mensagem ou a evidência de quem quer que seja. No caso dela, essa influenciação é usada justamente para o lado negativo. Né? E ela acata, ela passa a se jogar naquele momento como uma loba. É o que nós vimos no início do livro, aquelas árvores estranhas, aqueles animais estranhos. E isso não vai ficar por aqui, mais para frente vai ter mais assuntos a esse respeito. Né? Falaram, João? Sim, eu gostaria, estou aqui pesquisando para ver se eu localizo qual é o livro. Eu não sei se é Ceareiros de Volta ou um outro que fala muitos dentro de nós. Muitos, esses seriam o quê? Os animais, né? E ela... É a técnica de viver. Entendi. Técnica de viver. A técnica de viver. Isso. Então, muitos de nós dentro de nós, um negócio assim, né? Foi assim. E essa nossa irmã aqui, né, lamentavelmente, por essa atitude, ela foi, ele coloca aqui, ó, a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Olha a hipnose, a técnica de hipnose.
E como o perispírito é maleável, que você citou, aí Aí tu vai num jogo de futebol. O técnico reúne todo mundo no meio do campo antes do jogo começar. Ó, nós não vamos perder, que nós somos bons, nós temos raça, nós, poxa, vamos chegar junto, não esqueçamos disso, vamos fazer aquilo. Quer dizer, é uma hipnose também. Não está mexendo com o perispírito, mas está mexendo o quê? Com a consciência. A sentença foi lavrada por si mesma. Ou seja, a própria autoajuda, que a gente tanto fala, né? O que é? É uma espécie de uma hipnose. Você é bom, rapaz. Vai, poxa, se esforça, tenha, né, confiança, tenha isso, tenha aquilo que vai acontecer. Essas técnicas todas têm muito de hipnose. É isso aí. A sentença foi lavrada por si mesma. Alguém quer falar, não? Dona Lourdes, Consuelo, seu Roberto. Não tenho nada para falar. a Consuelo vai falar, ela desbloqueou. Fala. Ô, Afrânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Com esse poder todo, né, dos espíritos obscuros, né, dos nossos cobradores e tudo, fica essa evolução fica muito difícil, porque esse negócio de falar assim para você, mantém o pensamento, né, alto, não ara a tua vibração, cuidado para não deixar, né, parar na tua cabeça. É muito legal você falar isso quando você está bem, né? Quando você está tranquilo, quando você está com poucos problemas, porque problema todo mundo tem. Agora, quando uma pessoa está com um problema muito sério, que ela está desequilibrada, porque realmente o negócio está afetando na carne, está afetando no espírito, está afetando no coração, está afetando no corpo. Quer dizer, está muito difícil. Mesmo a pessoa orando, não estou falando daquela que não ora, não, estou falando da pessoa que está orando. Mas, poxa, não é essa luta, fica meio assim, né? Parece que o outro lado já tem assim 70% do caminho ganho, porque você já tem os problemas da Terra, né, para resolver. Você já tem os teus problemas para resolver. Você já tem os problemas da tua família para resolver. Você já tem os problemas que você trouxe de vidas passadas para resolver. Aí tem a ajudazinha. Chega de problema, Consuelo. Pelo amor de Deus. Aí você tem a ajudazinha dos outros. Caramba, como é que você sai dessa? Mas Consuelo, a gente veio aqui justamente para isto. Este é o nosso compromisso. Sabe, quando você fala isso, eu me sinto nadando num coisa de lodo, tipo o Dante mesmo, o Inferno de Dante, que fica aquelas não, você pode ter certeza que você está bem melhor do que, sei lá, 20 anos atrás. Pode ter certeza. A gente não vê, mas, né, os nossos olhos vão se abrindo, mesmo com todas as dificuldades. Né? Pode ter certeza disso. E essa é a grande dificuldade nossa, mas a gente vai começar hoje com essa dificuldade. Amanhã, a espiral, a dificuldade é menor, porque a gente vai passar por alguns pontos que nós já vencemos, né? E passar por pontos que nós temos que vencer, né? E a gente vai crescendo. Uma hora, tá? A espiral está bem larga, bem grande, a gente já não vai ter tanta coisa para consertar, já está mais livre. Mas é isso aí, a palavra da cruz é loucura, então é ela que está nos ajudando nisso aí. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Paulo, nas suas cartas, mostra isso, né? A palavra da cruz é loucura. É isso aí. É a nossa missão, para nós mesmos é essa. Vencer isso tudo. Nos equilibrar. E é difícil, eu sei disso. Tem dia que não é brincadeira, não. Dá vontade de pegar uma faca e dar uns 3 tiros por aí, não é? Não é? Mas não é. Essa faca que dá tiro que não é mole. Porque tem os vivos e tem os encarnados e os desencarnados e os que tem estão vivo, tem morto, tem Nossa, zumbi também no meio, tem tudo.
tá difícil. Os desencarnados ainda são os piores, né? Porque Ah, não sei não, dona Lourdes. Olha, não sei não, porque tem cada peça encarnada por aí. sim, para tirar a Pelo gente de amor de sério, Deus. né? Não é mole, não. Olha, é muita oração, Consuelo. É Só o que tem que ter. Caramba, é difícil. Assim que é bom, Consuelo. Sem luta não há vitória, né? E a Não tem vitória é graça, melhor né? assim, né? Não tem graça, né? A gente não veio a passeio, né? Não tem Nós só temos o que nós merecemos. Pode ter certeza que o do vizinho não é nosso, é o nosso. Né? Ai, ai. Bom, gente, já deu a hora. Elisa, vamos parar em seguida, repetir esse assunto na semana que vem, tá? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que ele emanava do temível olhar, tá? Semana que vem é dia 9, né? Exato. A gente repete esse assunto, conversa um pouquinho mais, vai falar sobre hipnotismo e tal, né? Licantropia, tá? Tem tudo isso aí nos próximos parágrafos. A gente continua com o mesmo assunto, tá? E tem mais 2 assuntos ainda nesse parágrafo aqui sobre essas operações seletivas, tá? Mas isso aí, devagarinho a gente chega lá. Tá? Devagar também é pressa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu espero que conseguir chegar lá.